Vamos estar lendo apenas alguns versículos. Amém, igreja? Amém. Glória a Deus, aleluia. Que diz assim, Daniel, capítulo 6, verso 1. E pareceu bem a Dário constituir sobre o reino a 120 presidentes, que estivessem sobre todo o reino. E sobre eles 3 príncipes, dos quais Daniel era um, aos quais esses presidentes dessem conta, para que o rei não sofresse dano. Então, o mesmo Daniel se distinguiu desses príncipes e presidentes, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Então os príncipes e os presidentes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel, e não se achava nele nenhum vício, nem culpa. Somente até aqui, amém? Glória a Deus. A igreja pode tomar o vosso assento. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Motivo de muita alegria poder estar aqui mais uma vez para cultuar junto com os irmãos, né? Glória a Deus. Hoje não foi um dia fácil. Pela primeira vez que eu estou ali na empresa, trabalhando nesse horário das 6 às 2 da tarde, das 6 da manhã às 14 horas, ocorreu de eu chegar da empresa, do trabalho, apenas tomar um café e me arrumar para vir para a igreja. Peguei um trânsito, coisa inexplicável. Eu só quero descer, revelar os mistérios. Meu Deus. Na terra. Pela primeira vez isso me ocorreu. Já aconteceu outras vezes eu chegar tarde, mas porque fiquei fazendo hora extra. Agora de eu sair no horário, sair da empresa, eu estava lá no ponto, era 2h20. Eu fui chegar em casa, já era 5h40. Tomei um café e fui me arrumar as crianças, né, para poder vir. Mas Deus é maravilhoso e graças a Deus aqui estamos para aprender mais sobre o Senhor. É notório que a presença do Senhor ela já se fez presente aqui e que a igreja está sentindo algo, querendo uma confirmação, algo de Deus, pedindo algo. É notório que a igreja está sedenta de alguma palavra do Senhor. Pois bem, o tema qual nosso diácono Jonathan escolheu, que encontra-se aqui em Daniel, capítulo 6, verso 10, a qual ele deu o tema de o poder da obediência. Não é isso? Poder da obediência. É interessante porque desde a nossa meninice nós já conhecemos este nome. Nós já sabemos o que é isso. Quando o pai e a mãe diz não faça isso, e a criança teimosa vai lá e faz, recebe um tapa na mão, uma correção, aí começa a chorar, começa a aprender ali o que é obediência e qual o efeito ela faz na sua vida se você desobedecer. Você paga um preço, dói. Mas essa palavra ela é bem mais antiga. Nós conhecemos através da palavra do Senhor que Deus, no início, no princípio, Ele disse, haja, e ali foi feito. A obediência começa a ser executada ali, onde ela começa a ser manifesta. Então Deus vem e cria o homem e a mulher, e começa as ordenâncias, e o homem não vigia, assim como também a sua esposa, e começa ali a primeira desobediência, e o seu efeito, o seu castigo ao desobedecer. Glória a Deus, aleluia. Nós conhecemos através da história, por vários personagens bíblicos, que quem obedeceu teve uma vida próspera
uma vida de intimidade com Deus. E quem desobedeceu acarretou sobre a sua vida tragédia, mas também não só para a sua vida, como também para os seus familiares. Por exemplo, o famoso pecado de Acã. Quando Deus instrui a Josué e diz que eles iriam ali pelejar, Deus já tinha dado a vitória na mão deles, mas eles não poderiam tocar em nada, eles não poderiam trazer nada, porque aquilo era maligno. Mas um homem resolve desobedecer, vê ali uma capa babilônica, coisa linda, quer pegar para si os despojos. Glória a Deus. Trouxe para ele uma sentença de morte, mas não só ele, como a sua família. Aleluia. E assim nós vamos aprendendo no decorrer da história que o obedecer é melhor do que o sacrificar. Deus, glória a Deus. Essa frase tão famosa e conhecida pelo erro a qual Saul cometeu. Porque Saul não tinha permissão de sacrificar. Ele era rei, não sacerdote. Aleluia. Mas ele, por ficar com medo de ver os soldados indo embora e de Samuel tardar a sua chegada, ele toma uma decisão precipitada. Aleluia. Comete esse erro, essa desobediência, e com esse erro ele rasga o trono da sua descendência, a qual Samuel diz: Deus iria confirmar hoje, estabelecer perpetuamente na tua linhagem, não sairia. Mas por causa da tua desobediência, o Senhor ele já tem provido a outro. Glória. O Senhor já tem escolhido a outro. Um que tem um coração semelhante ao de Deus. Aleluia, Deus. Entrando aqui na história de Daniel, hoje já é o terceiro dia dessa campanha. Já foram faladas várias informações aqui através dos mensageiros de Deus, e nós iremos continuar ouvindo algumas dessas informações. Elas irão se repetir, porque é algo básico do texto. Conta-se no meio cristão que um pastor, ele precisou fazer uma viagem e ele deixou um irmão tomando conta da igreja. E este irmão, todo domingo, ele lia o Salmo 23. E o pastor demorou nessa viagem. Quando ele retornou, um dos irmãos correu até ele e disse: graças a Deus, pastor, que o senhor chegou, porque eu já não aguentava mais. Esse irmão, ele só sabia ler o Salmo 23. E o pastor falou: ah, é? Ele falou: é. E o que diz o Salmo 23? Aí ele coçou a cabeça. Aí o pastor falou: a mensagem da noite vai ser Salmo 23. Irmão, você entendeu? Não importa quantas vezes seja falada a mesma palavra, o importante é que você venha entender o que está sendo falado. O importante é que você venha aprender, que você venha guardar na tábua do teu coração. Como disse o salmista: para que não venha pecar ao Senhor, para que na hora da tentação a palavra vai vir de confronto. Ela vai vir na tua mente e tu vai lembrar: este versículo ele fala assim, 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 eu não posso fazer. Então a palavra vem nos dizer aqui que Daniel ele é levado cativo. O rei da Babilônia ali, ele chama o chefe dos eunucos e dá uma ordem para ele e diz para ele escolher jovens sábios, jovens que sabem os ofícios do castelo, do palácio, jovens que tenham sabedoria, que tenham entendimento em ciência. O rei ali, ele começa a colocar alguns requisitos, que não era qualquer jovem, não tinha que ser apenas um príncipe, não, tinha que ter boa aparência, tinha que ter conhecimento, tinha que ter entendimento, tinha que saber se portar dentro do palácio.
Não adiantava ser apenas um filho de um príncipe. Da mesma forma, o Senhor ele vem falando conosco hoje. Não adianta ser um cristão se não sabe se portar. Não adianta dizer que é filho de Deus se você não busca o entendimento. Não adianta dizer que é servo de Deus se você não tem o desejo de falar com o Pai. Eita, general! Santo, Fica inútil. Glória a Deus. Não adianta. aleluia. A palavra ela vem nos confrontar. Primeiro ela vai bater, mas depois ela vai trazer o bálsamo. Grande. Ela vai trazer a cura, o remédio. E no começo, você pode analisar. O Senhor ele vem colocando alguns requisitos de jovens para contribuir para o reino. Para contribuir para o reino. Pois bem, destes jovens nós já conhecemos a história, onde se destacam aqui 4 jovens: Sadraque, Mesaque, Abednego e Daniel. Dentro desses 4 jovens, Daniel propõe em seu coração fazer um voto ali e fala com esses 3 jovens e eles concordam. E ele diz: não iremos nos contaminar com a comida, com os manjares do palácio. E Deus se agradou desse ato de Daniel. Deus se agradou. Quer confirmação disso? A palavra diz que Deus deu entendimento e sabedoria para os 4, mas para Daniel, porque dele que saiu a iniciativa, Deus deu um dom a mais: entendimento de todo sonho e visão. Daniel recebeu algo a mais. Mas entenda que não pediram para ele fazer isso. Partiu dele. Sabe algo que me chama mais atenção aqui? É que Daniel ele era contemporâneo de Jeremias, também de Ezequias. E eu acredito que Daniel ele ouviu quando Jeremias profetizava e falava: esta nação ela já é do povo babilônico, ela já é do rei da Babilônia, porque o povo pecou, porque os líderes pecaram, porque os líderes eles se faziam de santo na frente do povo. Mas a verdade é que é escondida no templo, nas câmaras e recâmaras, no oculto, no escuro, estavam cultuando outros deuses, estavam se curvando a outros deuses. E aquilo que estava em oculto, Deus traz a revelação, traz e mostra para o povo. E através de Jeremias dá uma sentença: por causa de vocês que trouxeram idolatria, por causa de vocês que corromperam o povo, esta nação ela vai pagar um alto preço, porque se desviaram da presença de Deus. E Jeremias fala, e Deus diz: não adianta fazer aliança com o Egito. Eita Deus. Não adianta. Vai ter que se render. Se quiser viver, vai ter que se render. Vai pagar o preço da desobediência. Vai ter que se render, vai ter que se humilhar. Vai ser escravo. Mas lá eu terei um tratado. Eita Jeová, Rafa. Lá eu irei tratar. Glória a Deus. O povo tinha liberdade, mas por causa da desobediência perdeu a liberdade. E como eu disse aqui no começo, é algo que a gente aprende desde a nossa meninice. Eu olho aqui para Samuel, quando ele ainda era jovem, e Ana entrega ele a Eli, para ele servir a Eli. E quando Deus, pela primeira vez, tem um encontro com Samuel e chama Samuel, e Samuel não teve entendimento de que era Deus falando com ele, Samuel vai até Eli e diz: eis-me aqui, fala que o teu servo ouve. Eli diz: eu não te chamei, volta-te, vai para o teu quarto.
e dorme. Aí Deus chama a segunda vez. Samuel chega lá, eis-me aqui, fala que teu servo ouve. Eu não te chamei. Vai para o teu quarto, volta. Pela terceira vez, nós no dia de hoje, a geração de hoje, quando o pai ou a mãe chama, como que a gente responde? O que é? Acabou! Fala! Como que a gente responde no dia de hoje? Aleluia! A falta de respeito, de reverência. Um tempo atrás, estava um costume aí, que o jovem chegava na mãe e falava assim, ou no pai e falava, fala velho, fala velha. Isso, eu nunca consegui entender isso. Eu nunca consegui entender isso. Os nossos pais, eles têm total autoridade, não autoridade, é outro nome que eu queria utilizar, que me falha a memória agora. Autonomia para falar a respeito de autoridade. Os nossos pais têm autonomia para falar de autoridade. Porque quando os nossos pais, ou melhor, dizendo, os nossos avós, estavam conversando com a visita e a criança passasse correndo no meio, era só o olhar que fulminava. Aquele olhar assim, a criança estava passando, quando dava de cara, já voltava de cabeça abaixo, já chorando, sabia que o couro ia comer, porque era falta de respeito. Eita. Mas a geração de hoje, e sabe qual é a culpa? É nossa, porque a gente mima. A maior culpa é nossa, porque assim como os líderes de Israel, nós somos líderes do nosso lar. Quem não tem filho, você é líder da sua vida. Jovem, não tem filho ainda, não está no relacionamento, você é líder da sua vida. Nós somos os culpados. Nós precisamos rever os nossos conceitos. Verdade, Deus. Quando a palavra nos fala ali que vieram ali a questionar Jesus a respeito do casamento, se era lícito da carta de divórcio, Cristo ele fala como era no início. Ele leva o pensamento lá no início. Como era no início? Era assim? Não. E nós também temos que levar o nosso pensamento no início. Nós temos que resgatar as raízes. Não é que você vai ficar turrão, não é que você vai virar aquele ogro, não. Mas a palavra diz que o Senhor não corrige com vara curta. Porque é a vara curta que nos faz andar num caminho reto. Isso não significa que você vai virar um bruto, um ogro, não. Isso significa que você vai colocar limites, regras, para que existam leis, para manter o povo. Aleluia, glória a Deus. Para manter um povo na obediência, para haver paz, para não haver contenda, confusões, para ninguém querer se apossar daquilo indevidamente. Existem leis. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, Deus. Santo. Então nós aprendemos aqui com Daniel que Daniel, ele ouviu a voz do profeta. Quando o profeta diz, entregue-se para viver, ele foi de bom grado, ele não resistiu não. Foi. É para servir, vou servir. Não é melhor do que morrer? Estava numa situação ali diferenciada de outros, porque era filho de príncipe, igual nós hoje. Nós não somos filhos de príncipe, nós não somos filhos do rei, nós estamos numa posição privilegiada também. E por isso aumenta a responsabilidade. Então ele ali, numa posição privilegiada, ele não esquece da sua raiz, mas ele tem um desejo de continuar servindo a Deus, e prova que ele não se esquece da sua raiz, e ama, e tem desejo, e tem zelo, é que quando ele se prostrava para orar no seu quarto, era na janela
que era rumo da direção de Jerusalém. Porque ele sabia de onde ele tinha saído, ele sabia de onde ele tinha tirado ele, de onde ele havia tirado, ele sabia. Glória a Deus. Pois bem, estava num lugar privilegiado, mas ainda era servo, tinha que servir, ainda era escravo, não tinha liberdade. Para ir e vir, tinha que falar para onde ia. Glória a Deus, aleluia. É escravo. É escravo. Mas Daniel, ele nos dá uma lição de que ele, sendo servo, sabendo que ele estava ali para servir, contudo, ele fazia o seu melhor. Daniel, ele tinha um ofício ali, era um emprego. Aí onde a palavra começa a bater um pouquinho mais, ainda que você seja registrado ou não, porque se você não é registrado, você é autônomo. Quem é o teu patrão? O teu cliente. O teu cliente é o teu patrão. Então tudo que você for fazer tem que ser com zelo, com amor. Era assim que Daniel, ele fazia. Ele tinha horário para cumprir, ele estava ali no horário. E tudo que ele fazia era com dedicação. Não importa se a função era boa ou não, se ele estava num lugar onde ele não gostava ou não. Glória. Tudo que você for fazer, se dedique. Uma vez, lá na empresa, um gestor falou assim: se vocês tivessem uma empresa e vocês fossem contratar um funcionário, vocês iriam gostar de ter um funcionário igual a você, do jeito que você trabalha? Faça uma análise, olhe para a sua vida. Como que você se comporta, como que você trabalha, o que você faz é certo ou errado? Você ia gostar de contratar um funcionário igual a você? Responda para si mesmo. Sim. Oh, glória, aleluia. É inocência. E eu nunca esqueci, irmãos, do que esse gestor falou. Glória a Deus. Porque não importa o que você faça, mas tem que ser o melhor. É verdade, Deus. Sabe por quê? Porque você não almeja crescer. Você não almeja alcançar um cargo melhor lá dentro. Você tem que fazer o melhor. Para você estar naquele cargo, você tem que fazer o melhor. Aleluia. Quanto mais conhecimento você aprender, é melhor para você mesmo. Pois quando você subir de cargo, você vai ter um conhecimento sobre tudo. Se você quiser ser um gestor, você tem conhecimento sobre toda a área. Tua gestão, ela não vai ser igual às dos outros. A dos que foram contratados de fora. Aí de repente o patrão contrata alguém de fora, passa na tua frente e tu acha ruim, mas também faz as coisas de qualquer jeito, relaxadamente. Aleluia. Mas Daniel não. Daniel, ele fazia um amor com carinho, com dedicação. Oh, glória. Aí a palavra vem falar de algumas características que Daniel tinha. Primeira, ele era fiel. Fiel a Deus também. Mas esse fiel que está dizendo aqui não é Deus não. Era o seu patrão. Daniel era um homem que o rei, ele podia chegar nele e falar: isso aqui eu posso pôr a minha mão no fogo, esse daqui eu confio. E será que nós temos alguém que nós podemos hoje colocar a mão no fogo e falar: esse daqui eu confio, ele não irá me trair, ele não irá me apunhalar, Glória. esse daqui ele fala a verdade, esse daqui ele não mente, nem brincando ele consegue mentir. Aleluia. Será que a gente consegue hoje? Porque a palavra vem falar que existia um homem que ele era assim. E ele está aqui para ser exemplo para nós. Nós temos que seguir este exemplo. Aí logo eu vejo que na verdade eu não tenho que procurar alguém assim, mas eu tenho que ser assim. As pessoas têm que olhar para mim e falar: este eu confio, este eu ponho a minha mão no fogo, porque este carrega o nome do Deus vivo nesta terra. Aleluia, Deus. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Falar que é servo é fácil, mano. Eita, general de guerra. Mas verdadeiramente é o teu testemunho que vai falar se tu é ou não. E tem mais, não é você que pode falar: eu
fazia isso, eu faço aquilo. Não, porque Cristo fala que quem testifica de si mesmo é mentiroso. Glória. Mas há outras pessoas que têm que testificar de você. É verdade. Aleluia. Você não precisa disso, vir aqui e falar, eu fazia, eu pregava. É verdade. Quando eu fazia isso, pessoas choravam. É besteira, não precisa disso. Glória. Não precisa disso. Glória. Mas através do teu testemunho, as pessoas irão falar de você. A tua fama ela vai correr pela forma, do jeito que você vive. Bem verdade é que dizem que o testemunho muitas das vezes ele fala mais do que a tua palavra. Verdade, Deus. Então você não precisa disso. Aí a palavra vem dizer que o rei ele notava essas qualidades em Daniel. Ele podia confiar. Aleluia, Deus. Ele era verdadeiro, ele era justo. E o rei já tinha esse desejo de constituir ele sobre todos. Sobre todos o rei já tinha. E sabe o que é mais interessante? É que Daniel ele veio de fora. Ele era estrangeiro na terra. Daniel ele era estrangeiro na terra. Logo eu entendo nessa palavra que não adianta, cadê os sábios e os príncipes babilônicos ali? Logo nós entendemos que não há preferência. Glória. Não há preferência na casa. Deus ele usa quem ele quer, da forma que ele quer. Não adianta ter familiar, não adianta ter alguém querendo te puxar, te levantar. É Deus. Quem faz é Deus, quem levanta é Deus. Você pode ter uma costa quente, você pode ter um conhecido ali, que a costa é larga, que tem poder no nome. Glória. Mas é Deus. Trouxe um de fora e levantou ele lá no reino. E o rei, quando ele diz que, a palavra diz que ele desejava colocar Daniel acima de todos, a palavra não diz que ele cochichava com um, com o outro, mas é notório que o povo sabia que os príncipes e os presidentes, eles pegaram a forma a qual o rei falava de Daniel, pois você lendo, é claro que o rei ele pegou uma amizade tão grande, a qual ele amava Daniel, e da forma que ele falava de Daniel para um, para outro, eles pegaram. Rapaz, esse daí ele veio de fora, ele é hebreu, ele não é um dos nossos, ele não serve aos nossos deuses, e o rei vai colocar acima de nós. Aleluia, meu Deus. Eu, que sou dessa nação, que sou deste povo, que sou príncipe, presidente, vou ter que responder a um de fora. Aí o que eles fazem? Toma conselho. Glória. Aí eles se reúnem, aí eles querem procurar ocasião para derrubar. Aí onde o Senhor ele começa aqui agora a trazer o bálsamo. Aqui onde o Senhor agora começa a trazer uma palavra de conforto. Aonde ele vem falando, se você está andando da forma como eu ordeno, não adianta tramarem contra a tua vida. Não adianta arquitetarem, não adianta planejar, não adianta, porque eu sou o que dou o livramento, eu sou o que resgato, eu sou o que curo, eu sou o que faço algo novo em tua vida. Glórias! Mas se você estiver andando segundo os meus estatutos, os meus mandamentos, se você estiver debaixo da obediência, eu resgato. Eu resgato. Glória a Deus, aleluia. E aquele povo, ou melhor dizendo, aqueles príncipes e presidentes, eles começam a procurar algo, mas não acham. O homem era perfeito. Um homem não cometia erros, porque era um homem de caráter. Olha aí. A palavra diz que nessa ocasião, quando eles começam a procurar ocasião para prejudicar Daniel, Daniel tinha já 80 anos de idade aproximadamente 80 anos. Levou uma vida
diante de Deus. Aí quando você para e vê, caramba, uma pessoa de 80 anos já viveu tanto, está um pouco debilitada de saúde, né? Já não é mais nem um jovem, 18 anos ali, um vigor da sua juventude, onde carrega aí 3, 4 sacos de cimento e não cansa, joga nas costas, na cabeça, e o bicho é um bruto, é um cavalo. Fala que lá onde minha mãe comprou um terreno ali no Soberana, terreno 10 por 40, irmão, 10 por 40, terrenão bom, abençoado, mas é um morro. Rapaz, para construir a casa da minha mãe foi até bom, que a gente pegava um caminhão do lado assim, ó, bem reto. Agora para construir a casa da minha irmã, já não dava mais para passar por aquele caminho construir casa, tinha que subir o morro mesmo. A gente contou ali os degraus, era 96 degraus, para chegar até minha mãe. A minha irmã Simone era um pouco mais baixo, acho que dava uns 70 degraus. Mas tu subir 70 degraus com um saco de cimento nas costas? Rapaz, hoje não, um tempo atrás, eu subi um só. Para ajudar. Cheguei lá em cima já, as pernas já tremendo. Eu andava assim, parecia que eu ia voar. Eu dava a perna fácil, eu pulava assim, ó. A idade chega, né? Não que eu esteja tão velho assim, mas já não tenho mais 18. O que você vai fazendo, o corpo vai sentindo. E o homem já tinha 80 anos ali já não era mais nenhum novinho não. Mas em toda a sua carreira, ele não apartou os mandamentos do Senhor, do seu entendimento, do seu coração, mas com zelo ele fazia. E veja, 80 anos e 80 anos se dedicando ao príncipe ali, ao rei. Irmão, o camarada era fiel demais neste rei. Imagina quantas decepções ele não passou ali, quantas humilhações em sua vida, até ele chegar a este cargo. Quanto ele não foi afrontado, mas ele não desistiu, ele perseverou. Ainda que com 80 anos, mas ele alcançou, o Senhor olhou para ele. Então não importa a idade, não importa se você pensar que está demorando, Deus ainda está olhando para você. Não importa o tempo, Deus está olhando para você. Quando o nosso irmão William aqui, o Senhor pastor ungiu ele, eu fiquei muito feliz, eu fiquei muito alegre. Porque independente do que o William tem passado, ele tinha esse desejo de ser levantado. E é algo lindo, eu fiquei muito feliz. Fiquei muito feliz por ele. Porque a gente viu o desejo. E muitas das vezes nós perdemos esse desejo. Nós perdemos, irmãos, esse desejo de querer mais do Senhor. Não para se mostrar. Ninguém precisa saber. Mas no teu quarto, no teu íntimo, você tem pedido mais do Senhor? Glória. Você tem pedido mais intimidade? Você tem pedido ao Senhor: Senhor, eu quero mais de Ti, eu quero mais de Ti. Assim como Moisés pediu para ver a Tua face, eu quero ver também, Senhor. Eu quero ver a Tua face, eu quero ver a Tua face. Nós perdemos essa essência, nós perdemos essa vontade, esse desejo nós perdemos. Muitas das vezes nós nos preocupamos mais em ficar, sei lá, pensando em várias coisas aí. Eita Deus. Tantas coisas, sabe? Buscar verdadeiramente a face do Senhor. Eita, general. Nós esquecemos disso. Glória. Essa que é a verdade. Oh, glória a Deus. Mas Daniel, ali com 80 anos, tramam contra ele e procuram nele falha, não acham. Aí tentam procurar um deslize, uma falha na lei do seu Deus. Só que eles se esqueceram que na lei de Deus também não há falha, na lei de Deus também não há deslize. Pensaram que tinham achado uma falha ali, um deslize, e falaram: agora a gente derruba este velho. Falaram: agora a gente derruba esse Daniel. Agora pegamos ele. Aí vão lá,
conselhos se reunimos e a gente decidiu unanimemente aqui que o Senhor deveria fazer um edito real aqui da lei dos médicos persas, algo irrevogável. Que ninguém faça orações ou petições a nenhum Deus durante 30 dias, a não ser a ti. Agora você vê a ignorância desses homens, a prepotência, que estes homens eles tinham o costume de se colocar como um Deus menor, mas como um Deus. Há quem diga que muitos deles faziam estátuas de si mesmo, e eles tinham lá os seus deuses para adorar, e ele colocava a estátua dele menor lá também, se comparando a um Deus. Prova disso você vê no Egito, há muito desses costumes, a qual o faraó se comparava ao Deus, o Horus vivo, que era o Deus Sol. Então, para nós é algo estranho, né? Ele está se comparando a Deus. Ninguém pode fazer oração a outros deuses a não ser a ele, mas para eles era um costume normal. Eles se colocavam como um Deus. E o rei ali deu ouvido e foi e fez. Pois bem, quando o rei faz o decreto e sela com o anel real, já não perderam tempo, já correram lá e ficaram atucalhando Daniel. Quando Daniel ficou sabendo, a primeira coisa que Daniel fez foi para o quarto orar. E eles lá só de olho. Quando viram, agora nós derrubamos ele. Agora nós conseguimos. Correram imediatamente e falaram para o rei. Quando o rei ficou sabendo que era Daniel, a tristeza invadiu seu coração. A tristeza invadiu o seu coração. Porque ele amava, ele tinha Daniel como um amigo, sabe, algo íntimo. Glória, Senhor. No primeiro dia de campanha, enquanto o pregador ele estava trazendo a mensagem, eu estava ali e o Senhor ele falou comigo, eu até comentei com a minha esposa. O vaso deu o termo, o poder da obediência. E o Senhor falou comigo, a obediência leva a amizade, a confiança. Confiança leva a amizade. A amizade leva a intimidade. Foi o que aconteceu com Daniel. Daniel começou obedecendo. Ele, ao obedecer, ele adquiriu a confiança do rei. Ao adquirir a confiança, ele conquistou a amizade. Ao conquistar a amizade, ele conquistou intimidade com o rei. E assim é nós para com Deus. Com obediência, você adquire amizade, confiança, intimidade com Deus. Quando você obedece, Deus fala, opa, aqui tem um diferente. Vamos ver se ele vai continuar. Aí quando você continua, aí Deus fala, opa, esse aqui já conquistou a minha confiança. Esse aqui já tem a minha amizade. Deixa eu ver se ele vai continuar. Quando ele continua, aí Deus fala, aqui já está adquirindo intimidade comigo. Foi o que aconteceu com Daniel e com o rei. Ele adquiriu intimidade. Tanto que o rei, quando ficou sabendo, o rei ele já foi atrás das leis para saber se ele poderia de alguma forma quebrar este pacto, quebrar esse decreto. E ele passou o dia todo, mas não havia ali na sua lei. Glória a Deus. E ao fim da tarde, ele chama Daniel, põe Daniel lá, coloca a pedra, sela. E ele fala para Daniel, Daniel, o teu Deus ele vai te livrar. O homem ele ficou inquieto. Ei, era um rei. E ele ficou inquieto o dia todo procurando algo, não conseguiu. Passou a noite em clara, jejuou, despediu todos que estavam ali, sai, eu quero ficar sozinho, porque um amigo meu está numa situação de perigo. E como você acha que Deus olha para você essa noite, se proclamando contra a tua vida? Tem um que tem intimidade contigo, que está ali cuidando de você, que a Bíblia fala que ele não dorme, que a Bíblia fala que ele é o teu Pai. Meu Deus! General de guerra! Aleluia! E logo de manhã cedo o rei vai lá, triste,
Deus fiel. Fala, Aleluia. Daniel. Teu Deus te livrou, Daniel, dos leões. Aleluia. Aquele povo, eles tinham costume de pegar leões e prender, porque leões é um animal muito temido. É um animal que, segundo alguns, ele tem uma força na pata que ele pode decapitar, arrancar a cabeça de um homem. E eles guardavam ali justamente para a sentença, para sentenciar. E ele vai lá e fala: Daniel, teu Deus te livrou, Daniel. Na noite anterior, ele diz com convicção: teu Deus irá te livrar. Mas de dia, ele já está temoroso, ele já está ali duvidoso. Daniel, o teu rei, o teu Deus, ele te livrou, Daniel. Aí Daniel dá um brado de lá assim. Glória. Deus viu que eu era inocente. Eu não peguei contra Deus. Eu também jamais fui infiel a ti, ó rei. Glória a Deus. Aleluia. E ele manda tirar a pedra, e Daniel sai. Imagina a alegria daquele rei. Imagina o abraço que ele deu nele, Daniel. Glória a Deus. Imediato ele já falou: joguem todos os acusadores, eles e suas famílias. E a palavra diz que não chegaram nem ao fim, os leões já devoraram. Glória a Deus. E aqui eu quero chamar já o grupo de jovens aqui para a gente cantar um louvor aqui ao final. Glória a Agora, Deus. né, porque falta 4 minutos, quero chamar o grupo de jovens. Quero agradecer aqui essa rica oportunidade e que vocês, que nós, a gente fique com essa palavra, entenda. Quando você está na direção de Deus, quando você está fazendo tudo aquilo a qual Deus se agrada, você tem um pai que cuida de você. Glória. Você tem um pai que não vai te deixar só, que não te deixa órfão. Você tem um protetor. Você tem um que zela, que não dorme. Glória a Deus. Amém? E assim eu agradeço essa rica oportunidade. As palmas do meu Senhor.